igreja com a paz do Rei Jesus. Minuto de oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui nessa tarde na Tua presença. Viemos para Te adorar, para Te glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu creio, meu Pai, que nesta tarde o Senhor tem algo para falar aos nossos corações, porque temos certeza, meu Pai, que os irmãos que se reuniram aqui nessa tarde, alguns de perto, outros de longe, de distante, mas vieram com o propósito do coração de ouvir a Tua palavra. E o Senhor jamais vai deixar nós sair aqui de mão vazia, ou jamais o Senhor vai deixar nós sair deste lugar e dizendo: Deus não falou comigo, porque o Senhor tem uma palavra para nós aqui nessa tarde. Senhor meu Deus e meu Pai, ajuda nós a Te servir, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra de Deus, irmãos. No livro de Gênesis, vamos meditar na palavra de Deus. Desde já queremos agradecer a presença de todos aqui nessa tarde. Nós vamos meditar na palavra. Está aí também a minha família, a irmã Lucimara, a irmã Luana, estão aí nessa tarde, também vieram conosco. E para nós fizemos uma viagem muito boa, e até aqui o Senhor nos ajudou, e vai continuar nos ajudando. Esse ano de 2019 será um ano de, não vou dizer que não vamos ter luta, mas vamos ter muitas vitórias, que nós há muito tempo gostaríamos de ter, né, irmãos? Livro de Gênesis, no capítulo 35, nós vamos meditar na palavra de Deus. É o primeiro livro da Bíblia, né? Tão gostoso a gente, muitas vezes, chegar neste lugar e ainda ver a face de alguns irmãos que há tanto tempo a gente conhece, né? Desde quando começamos na Praça do Carmo, lá em 92, que eu fui para a igreja lá, e a gente encontra muitos irmãos aí servindo a Deus. Isso é muito bom demais. Alguns já se foram, e nós estamos aí lutando para ver se conseguimos chegar lá também. Amém? Gênesis 35, versículo 1, diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te e sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que está no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantamos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas e que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele estavam, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha falar aos nossos corações aqui nessa tarde, falando comigo, falando com nossos queridos e amados irmãos que estão aqui nessa tarde também. Usa-me nas tuas mãos pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Pode desocupar as mãos e bater palma e glorificar o Senhor. Aleluia. O que a gente observa aqui, mais uma vez, a segunda vez, Jacó aqui enfrentando um problema muito sério, uma luta, e muito angustiado ele estava. Lá no capítulo 28 a gente vai ver que foi fugindo de Esaú, aonde ele chegou a este lugar, onde ele passou a noite, aonde ele provavelmente ele fez uma oração, e naquela noite Deus se manifestou para ele no tipo de uma escada, e ali Jacó fez um altar, e ali ele agradeceu a Deus e fez um voto com Deus, e ele disse: se Deus for comigo nessa minha trajetória, tanto na ida e na volta, e me abençoando, o Senhor será o meu Deus, e eu voltando em paz para a minha casa, ou para a minha família, ou para o meu pai, para a minha parentela. E aí a gente não, por causa do tempo, a gente não vai discorrer, ler muita coisa. E aí eu fico assim, meditando, meus amados irmãos, que chegou o tempo de Jacó voltar para fazer as pazes com o seu irmão Esaú. Era o tempo dele voltar e fazer as pazes. Só que Deus falou para Jacó, disse para ele assim: olha, volta para a tua parentela, volta para o seu pai, e ali você habita ali. E Jacó vai voltar para a sua terra. Claro que nós sabemos que Jacó teve umas dificuldades. Jacó, por exemplo, teve uma luta com um anjo, lutou com aquele anjo, e aquele anjo ali, à noite, praticamente quase a noite toda, e Jacó, ferido na coxa, não desistiu. E aí Deus resolve, o anjo, Deus resolve abençoar Jacó. Enfim, aí Jacó vai voltando para encontrar com seu irmão, encontra com seu irmão, fez as pazes com seu irmão. Eu acho muito lindo, maravilhosa esta passagem, que quando ele faz as pazes com seu irmão, o irmão Esaú diz para Jacó, falou assim: olha, me acompanha, vamos junto comigo, lá tem terra, tem muita coisa para você lá, tem lugar para você. Só que aqui, em vez de Jacó, inclusive foi falado ontem na mensagem, em vez de Jacó, por exemplo, acompanhar o seu irmão, ele mudou a trajetória do caminho. Em vez de ele obedecer a Deus, que era para ir lá para os seus pais, ele muda de ideia. Em vez dele ir para lá, ele recusou, e ele disse para o irmão dele, falou assim: olha, ele começou a arrumar algumas desculpas. O povo está cansado, o gado aí tem algumas vacas de leite, e para a gente ir para lá talvez seria pesaroso, em outras palavras, é muito dificultoso. Vai, eu só queria receber tua bênção, vai em paz, me deixa eu. E aí ele muda a trajetória do caminho dele e vai para Sucote, perto de Siquém. Mas a ordem de Deus era para ele voltar para os seus parentes, para o seu pai, para os seus pais. Agora aqui, ele, em vez de ir, ele mudou a trajetória. Não foi. Foi para Sucote, comprou terra e ficou por ali. Mas a ordem de Deus era para ele voltar para os seus pais. E até inclusive o pastor Valdeci pregou ontem, falou a respeito disso, que muitas vezes a gente sofre, a gente padece por não obedecer à voz do Senhor. Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente até vai, só que no meio do caminho a gente muda de ideia. Em vez de fazer a vontade do Senhor, a gente muda de ideia, e aí a gente toma uma decisão da gente mesmo. E muitas vezes vem a consequência. Você vai ver que vem a consequência. Em vez de Jacó ir com seu irmão, muda, vai para Sucote, compra a terra, fica por ali, e de repente ele vai mais para perto de Siquém. Aí vocês vão imaginar o que aconteceu lá, nessa região que ele foi.
Acabou quando foi um certo dia, a sua filha, a única filha que ele tinha chamado de Diná, vai observar o povo, a festa que aquele povo fazia. Todos nós lembramos, isso aqui é muito pregado. Ela vai para lá, e o que acontece lá? O moço que era um príncipe, filho de amor, esse moço era um príncipe, viu Diná, achou muito bonita a moça, pega a moça, desonra a moça. E olha, tudo por causa de uma decisão má tomada no meio da trajetória do caminho. Muitas vezes, irmãos, nós mudamos de ideia, muitas vezes a complicação não é fácil, não, é difícil. E aí quando Jacó soube da notícia, chega até o ouvido de Jacó, o pensamento meu, eu fico pensando, quando chega até Jacó, o que tinha acontecido, inclusive a Bíblia diz que os filhos de Jacó não estavam em casa. Os filhos de Jacó estavam onde? No campo. Os filhos de Jacó estavam no campo. Quando Jacó soube da situação, do que tinha acontecido, Jacó ficou muito triste e aborrecido com aquilo ali. Inclusive, para vocês terem uma ideia, eu fico assim observando, que quando Jacó soube da situação, chega o pai do moço, chega o Siquém também, falar com Jacó, e ele ficou tão apaixonado pela moça, que ele queria casar com a moça. Ele falou, não, eu quero casar com a moça, eu amei ela, quero ela para mim. O pai veio conversar com Jacó também, veio o pai, veio o filho conversar com Jacó. Só que quando conversaram com Jacó, Jacó quando viu, o homem era um príncipe, era uma família bem conceituada, não era qualquer um não. Só que infelizmente o homem era um ímpio. E aí uma decisão dura dele tomar. Puxa vida, o rapaz é rico, o rapaz é uma família muito conceituada aqui, é uma família de bem, mas infelizmente o rapaz, ele não tem temor de Deus. Quem sabe, se Jacó tivesse tomado uma decisão ali, naquele momento, decisão dele, tivesse tomado uma decisão ali naquele momento, mas só que ele não tomou a decisão. Ele espera os filhos chegar do campo, para os filhos tomar a decisão. Se ele talvez tivesse tomado uma decisão, talvez era uma coisa, mas ele não. A Bíblia diz que ele ficou calado, esperando os filhos chegar do campo, para os filhos tomar a decisão. Mas era ele que tinha que tomar a decisão, porque ele era pai, ele era líder, era ele que tinha que tomar a decisão, e não os filhos tomar a decisão. Meus amados irmãos, tudo bem, tem questões que muitas vezes envolvem a família, o marido, a mulher, os filhos, muitas vezes reúne para tomar uma decisão. Isso aqui não vamos sair fora disso, porque certas coisas, às vezes senta o pai, senta a esposa, senta os filhos, reúne e conversa para dali sair uma decisão. Mas tem coisa, irmãos, que é você que tem que tomar a decisão. Esse negócio muitas vezes, as pessoas deixar para os filhos tomar a decisão, isso muitas vezes traz problema sério. Vocês vão ver que trouxe um problema sério para Jacó, se ele tivesse tomado a decisão. Muitas vezes tem pessoas que por causa da obra de Deus, eles preferem seguir a decisão dos filhos do que seguir o chamado de Deus. Ele prefere ouvir a opinião dos filhos, a decisão dos filhos, do que o chamado que Deus tem na vida dele. Aqui você vai observar que Jacó ficou esperando os filhos chegar do campo para deixar os filhos tomar a decisão, e não ele tomar a decisão, era ele que tinha que tomar a decisão. Provavelmente os filhos iam chegar, ia ficar revoltado, ia. Os filhos iam ficar irados, ia. Mas ele ia dizer assim, olha meus filhos, não adianta vocês ficar revoltados, não adianta vocês ficar irados, eu já tomei a decisão, eu já acertei, está tudo acertadinho e não tem mais problema, tá bom?
Mas não. Ele esperou os filhos para tomar decisão. Aí quando os filhos chegam, os filhos aqui tomam a frente. O senhor não fez nada. O senhor não reagiu nada. Não, eu estava esperando você chegar do campo. Eu esperei você chegar. É bastante complicado as coisas muitas vezes, né, irmãos? Lá no capítulo 24 de Josué, ali tem algo tão tremendo, que quando o povo já não queria mais servir a Deus, já tinha tomado outros deuses, aí Josué chama o povo, convoca o povo para uma reunião. 24:15 em diante, se me falha a memória. Aí Josué chama o povo para uma reunião. Só que Josué já tinha feito uma reunião com a família dele. Vocês vão ver que Josué fez uma reunião com a família. O povo aí está achando difícil de servir a Deus, o povo está reclamando, inclusive o povo já está adorando outro Deus, coisa e tal. E reuniu em casa a família e falou assim: eu quero conversar com vocês, aqui está minha esposa, aqui está vocês, meu filho, eu quero conversar com vocês. Vocês estão achando duro servir a Deus? A doutrina está pesada para vocês? A determinação da liderança que tem tomado está pesando para vocês? Não, pai, para nós não está pesando não, para nós aqui está tudo bem. Vocês estão dispostos a servir a Deus? Sim, estamos dispostos, sim, fica tranquilo, estamos contigo. Aí Josué chega, reúne o povo e conversa com o povo, e fala com o povo: olha, tira os deuses, vamos servir a Deus. Aí Josué fala assim: agora, se isso para vocês está difícil, se isso para vocês é pesado, aí Josué fala: eu e a minha família, eu e a minha casa, estamos dispostos a servir a Deus. Se a família, se os filhos de Josué não estivessem do lado dele, poderia se levantar e dizer: quem falou isso que eu estou do lado de vocês aí? Quem falou isso que eu estou com vocês aí? Não, ele respondeu pela família, porque provavelmente ele já tinha feito uma reunião com a sua família em casa, para ir diante do povo, para falar que a sua família estava disposta a obedecer e servir ao Senhor, que não tinha nada de pesado para eles. E tem muitas vezes que tem uma influência da família, tem, mas muitas vezes, o pai prefere ouvir os filhos optar pela opinião, pela decisão dos filhos. Para mim não dá mais, para mim chega, estou encerrando. Meus irmãos, mas Deus tem algo para nós aqui nessa tarde aqui. Deus tem algo maravilhoso para nós aqui nessa tarde. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí os filhos de Jacó chegam, tomam a decisão. Não, pode deixar que nós vamos já tomamos a nossa decisão. E aí vai lá, não vamos entrar muito na questão da circuncisão, nem nada, né? Aí eles vão lá, chama o príncipe, chama o pai, reúne com o povo da cidade e fala: olha, nós até podemos deixar nossa filha casar com vocês, a não ser que vocês estão dispostos a entrar, vamos dizer aqui, no nosso ritmo que nós servimos a Deus. Aí o pai, claro, o príncipe, né, o Siquém e o pai dele falou: não, se tiver de mudar alguma coisa aqui, nós estamos dispostos a mudar. Só que eles tomaram uma decisão, é o seguinte: eles estavam ali enganando a eles. Todos os homens daquela cidade circuncidaram, atendendo o pedido deles, mas só que o pensamento deles era outro. Aí quando chega o terceiro dia, que o povo está naquela dor mais terrível, que não aguentava praticamente quase nem andar, eles entram na cidade, matam os guardas da cidade, matam os homens daquela cidade, matam o príncipe, matam o pai do príncipe também, saqueia a cidade, traz as mulheres, traz tudo para dentro da casa. Aí quando eles chegam em casa, que Jacó soube da notícia do que tinha acontecido, Jacó entrou em desespero. Jacó chegou assim: mas o que é isso que vocês fizeram? Mas se ele tivesse tomado a decisão antes, nós podemos até ler isso aqui para você ver aqui, O capítulo 24,
34, melhor dizendo. O versículo 30 diz assim: então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os perezeus, sendo eu pouco povo, em número ajuntar-se-ão e ficarei destruído eu e a minha casa. O que é isso que vocês me fizeram? Vocês acabaram comigo. Vocês colocou nós em perigo. E ainda bem que nesse momento Deus aparece para Jacó. Deus fala com Jacó. Só tem um jeito. Você conhece o lugar chamado Betel. Porque foi lá que eu apareci para você no dia da o quê? Da sua angústia. Quando eu apareci você. Agora Jacó tem que tomar uma decisão dura também. Se ele talvez tivesse tomado lá, mas agora ele tem que tomar uma decisão muito dura demais. E aí ele vai tomar uma decisão de reunir com a família. Agora. Para poder subir aonde? A Betel. Agora ele tem que tomar uma decisão dura. Porque ele tem que reunir com toda a sua família. E é o texto que nós lemos aqui. Olha para você ver aqui, olha. O 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face do seu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família, a todos os que estavam com ele, né? Aí agora Jacó reúne com a sua família. Porque, meus amados irmãos, muitas vezes existe aquela questão. Às vezes a pessoa dá um passo para frente e dois para trás. Dá um passo para Deus e dá dois para trás. Talvez a questão de Jacó seria essa: um passo para frente e dois para trás. Inclusive a família, a esposa tinha trazido algumas coisas, alguns deuses do seu pai, e Jacó nunca tocou no assunto. Nunca chegou a falar para eles assim, falou: isso aqui está atrapalhando, isso aqui está estrovando. A pessoa muitas vezes vai se acostumando com a situação, e quando pensa que não, muitas vezes começa a entrar dentro da nossa própria casa, coisas que é abominável aos olhos do Senhor. Não, uma hora Deus faz uma obra, não, deixa assim, não vamos tocar nesse assunto, não vamos falar nisso aqui, uma hora Deus faz a obra. E aí você vai vendo que muitas vezes vai entrando certas coisas em nossa casa, muitas vezes porque nós vamos ficando, deixando as coisas de qualquer maneira. Um chega, fala uma coisa, um filho chega, fala uma coisa, a filha chega e fala outra coisa, de repente começa a entrar coisas dentro da nossa casa. Quando pensa que não, às vezes até a televisão já está lá dentro da casa. Sabia disso? Às vezes o cidadão está lá para fazer a obra de Deus, começa a entrar as coisas, vai ficando, não tem o que fazer, não tem o que falar, não podemos deixar de orar, não vamos deixar de orar, mas deixar de falar também, não vamos deixar de falar, não. Não tem problema não, isso aí não tem problema. Não, minha esposa, deixa eles, não toca nesse assunto não, deixa. Quando você pensar que não, você está com um monte de bugiganga dentro da sua casa, e isso está atrapalhando o seu ministério, está atrapalhando a sua vida espiritual, não tem mais força para orar, não tem mais força para jejuar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jacó foi acostumando com aqueles amuletos, com aquelas coisas, as mulheres tirando as mulheres de brinco na orelha, você lembra, né? Tirar as argolas de brinco na orelha, a mulher andando passeio de brinco na orelha, para lá e para cá, os filhos, as filhas, não, deixa isso aí, não tem problema não. Não sei porque muitas vezes Deus manda pregar e falar essas coisas, mas Deus sabe de todas as coisas.
E a gente muitas vezes vai deixando as coisas vai indo, e as coisas vai indo, e vai indo, vai indo, que quando chega uma hora as coisas vai apertando, ficando difícil. Aí chega uma hora que Jacó tem que tomar uma decisão dura. Reúne a família e falou assim: olha o seguinte, nós vamos ter que subir a Betel. Deus falou comigo. Você já viu aquele ditado muitas vezes que a pessoa fala assim: Deus pode ter falado contigo, mas comigo não falou não. Mas não é o chefe da família? Não é o chefe da casa? Deus ia falar com quem? No dia da angústia que ele fez o voto. No dia da tua angústia que você fez um voto com Deus. No dia da tua luta, no dia da dificuldade, com quem foi que você falou? E prometeu para ele que ia servir a ele. E aí depois vai deixando as coisas. Aí Jacó chama a família e fala assim: olha, nós precisamos subir a Betel, ao Deus que apareceu na minha angústia, e vamos servir a ele. E eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer um altar lá, aleluia, adorar a ele. E em outras palavras, quem sabe Jacó falou assim: só que nós vamos ter que mexer em algumas coisas aqui que alguém não vai gostar. Nós vamos mexer em alguma coisa aqui que muitas vezes vocês não vão gostar. Vocês, quem sabe, não vai aceitar o que eu vou falar, mas eu vou falar o que Deus está mandando. Até quando nós vamos deixar a casa indo de qualquer maneira? Até quando nós vamos deixar a família, os filhos indo de qualquer maneira? Vai chegar uma hora que a gente tem que sentar e conversar e as coisas. Vocês conhecem a palavra, vocês sabem da verdade. Em vez de vocês estar me ajudando, estão me trazendo angústia na minha alma, que eu não consigo mais nem pregar. Eu não consigo mais nem falar. Nós vamos subir a Betel. E vocês vão ter que tirar esses deuses. Vocês vão ter que tirar esses brincos, essas argolas das orelhas. Vocês vão ter que tirar. Essa roupa vai ter que mudar. Essas vestes vai ter que mudar. Eu estou angustiado, eu estou aflito. Muitas vezes nós vemos o nosso pastor aí angustiado, aflito, na luta da situação, porque muitas vezes está falando das vestes, está falando das coisas, e muitas vezes nós vemos a angústia, a aflição, muitas vezes, do nosso pastor. Mas vai chegar esse ano de 2019 que nós vamos ter que mudar. Eu posso até imaginar que talvez teve alguns deles ali que não gostaram, não. Aí Jacó, quem sabe, falou: mas escuta aqui, o que vocês preferem? Que a gente vive nessa situação, que a gente vive nessa luta, nessa angústia, ou arrancar e jogar fora? Quando eu me converti, fazia acho que minha esposa está aí acho que uns 3, 4 meses, 4 meses mais ou menos, uns 3 meses, 4 meses. E na época da nossa separação, que a gente estava para divorciar, aí eu comecei a comprar alguns presentes para ela. Eu me lembro disso. Comprei aqueles anel de letra, aqueles anel com aquelas pedras de brilhante, comprei brinco, comprei correntinha, fui comprando todas essas coisas para ver, tentava reconquistar de volta. E quando a gente se converteu, estava lá aquele monte de coisa, ela tem testemunho, estava lá aquele monte de coisa de joia lá. E aí eu na minha cabeça pensando, falei: acho que é bom a gente pegar e vender isso aí, ainda fazer um dinheirinho. E aí a gente indo aqui para a região aqui, sai da Vila Cordes aqui, que vai ali para o lado do Pieri, passava num capãozinho de mato ali. Um dia nós estamos passando ali, só vi que a janela do carro abriu, ela pegou e fez. Aí eu falei para ela assim, o que foi que você jogou fora? Ela falou assim: aqueles brincos, aqueles anel, aquelas coiseiras tudo lá assim. Eu falei: mulher do céu, aquilo ali vale dinheiro. Ela falou: meu querido, nós não precisamos mais dessas coisas. Nós agora somos crentes. Isso não serve. Eu falei: oh Jesus, misericórdia, Jesus, de mim.
Meus irmãos, essas coisas não servem mais para nós não, meus irmãos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí Jacó chama a família e fala: vamos arrancar tudo isso aí, porque eu estou angustiado, eu estou sentindo uma cobrança de Deus na minha vida. Deus está falando comigo, eu estou num aperto, não sei o que eu vou fazer. Os meus filhos me jogaram eu numa situação que eu estou à beira da morte. A campanha de quarta-feira, né? Desperta tu que dorme. E eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero servir a Deus, aleluia. E aí começaram a dar os amuletos, os brincos, foram dando para Jacó, porque Jacó tinha dito que é o Deus que apareceu para ele no dia da sua angústia. Jacó falou: eu sei onde é que eu tenho que ir. Foi lá nesse lugar que Deus me apareceu. Oh, que coisa linda e maravilhosa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Muitas vezes a gente sente aquela angústia, a gente sente aquela dor na alma, a gente sente aquela aflição, e muitas vezes é Deus cobrando da gente. É Deus pedindo para consertar alguma coisa, que muitas vezes a gente fica vendo as coisas e fazendo vista grossa. Vai vendo a família, vai vendo os filhos se despencando e fazemos vista grossa com coisas que não conhecemos a verdade, que não conhecemos a palavra, e vamos deixando tudo. Aí como pensa que não vem a cobrança de Deus em cima. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mudar as vestes é mudar de hábito, mudar de vida, largar as coisas do mundo, aleluia, porque tenho certeza que Jacó sabia que se eles fossem a Betel, naquela situação, com aquelas coiseiras lá, Deus não ia aceitar, Deus não ia. Inclusive, se você fosse dar uma olhadinha lá atrás, quando Jacó chegou a Siquém, Jacó chegou a fazer um altar lá em Siquém, fez um altar lá, e Deus falou: não, não é aqui que eu quero o altar, não é aqui não, eu quero é lá em Betel, não é aqui não, não é aqui não que eu quero. Você fez o altar aqui, tudo bem que você fez, mas não é esse altar que eu quero é lá em Betel, aleluia. Não adianta, meu irmão, não adianta, meu irmão, você muitas vezes querer fazer até um altarzinho lá que não vai resolver o problema não. O problema é você ter que subir a Betel, a casa do Senhor, quando Deus falou naquele dia da tua angústia. No dia da angústia, no dia da aflição, aleluia. Há muita gente, meus amados irmãos, desculpa falar isso aqui, mas há muita gente sofrendo, pagando um preço. Pelo menos se reconhecesse, e se daí ouvisse Deus falar, e falar: não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que ir para a casa do Senhor, eu tenho que ir lá. Foi o dia da minha angústia, da minha aflição, foi Deus que falou comigo. No ano de 1990, 31 de dezembro de 1990, eu me lembro disso, eu estava numa aflição, numa angústia, uma aflição que você nem imagina. O povo tudo comprando bebida, comprando carne para fazer churrasco. Dia 31 de dezembro de 1990. E minha mulher tinha mandado eu ir embora de casa. Que situação, né? O povo aí fazendo festa e a mulher mandada ir embora de casa. Vim na casinha que eu tinha ali, prestei luz do vizinho, coloquei luz lá, nem banheiro tinha. E quando eu estava vindo, aquela angústia, pastor Fidelis, sabe aquela angústia? Pega a metade do que é teu aí, pega alguma coisa para você, leva embora e vamos separar que não dá mais. E eu vinha andando de cabeça baixa, naquela angústia, naquela aflição. Eu sem conhecer a Deus, chorando. Aí eu falei para Deus, falei: Senhor, o ano que vem, eu não quero ser mais esse homem que eu sou. E eu sem conhecer a Deus, falei: o ano que vem, o que faltava? Mínimo aí de 10 horas de virada de ano. E aquela palavra que eu falei, eu imagino que Deus se agradou. Deus viu a minha aflição, mesmo sem conhecer a Deus. Deus viu que eu estava passando. E no outro ano eu aceitei a Jesus.
Deus mudou a minha casa e minha família, e nós viemos tudo para a igreja. No dia da minha aflição, aqui, aleluia. E aí Jacó reúne e sobe a Betel, a casa do Senhor, aleluia. E ali ele constrói um altar, oh, que coisa linda. Ele constrói um altar, e aí já a família reconhecendo que não tinha outro caminho, a família reconhecendo que já não, aqueles amuletos já não valiam mais nada, aqueles brincos também não valiam mais nada, e quem sabe Deus poderia, aleluia, responder. E a Bíblia chega a dizer que quando isso acontece, porque, pensa bem, o povo vizinho de Siquém ali, vocês imaginem que eles ficaram revoltados. O povo da cidade vizinha, quando soube do acontecimento, perguntaram: mas o moço recusou casar com a moça? Não, não recusou não. Mas que povo terrível, esse moça não recusou casar, e eles fazem uma desgraça dessa, mata o príncipe, mata o pai, tem que morrer uma família dessa. Nós temos que agir e acabar com essa família. Aí imagina a situação de Jacó. O povo já estava reunido, quem sabe até mesmo para tirar a vida da família de Jacó. E quando ele toma a decisão, eles vai a Betel, diz que Deus apazigua a situação. Eu me lembrei de um caso, que quando o inimigo está revoltado é terrível. Quando o povo está revoltado, o inimigo está revoltado é terrível. Eu me lembro de uma questãozinha aqui no interior de São Paulo. A irmã tinha um filho envolvido na droga. E aquele moço envolvido na droga, e quando foi um dia, mataram aquele moço. Mataram a paulada. Passados 3 dias, o pai foi reconhecer o corpo do filho, uma situação muito triste. E aí a mãe daquele moço começou a falar na cidade, que sabia quem era que tinha feito aquilo com o filho dela. E ela dizia: isso não vai ficar assim não. Quando foi um dia, ela vai pegar a correspondência na caixinha do correio, ela pega a correspondência, abriu, e aí estava escrito: vou dizer uma coisa para a senhora está falando demais, viu? A senhora está falando demais, está falando para toda a cidade que sabe o que foi. Olha, se eu fosse a senhora, passava um zip na boca e ficava quieto. Mas ela continua falando. Aí quando foi um dia, chegou uma carta, falou, e na carta estava escrito de novo, a correspondência chegou na carta, escrito assim, falou: olha, nós não vamos matar a senhora, que nem fizemos com o seu filho, jamais faria isso com a senhora, mas por que a senhora está falando demais? Daqui uns 3 dias nós vamos pegar a senhora aí, sabemos por onde a senhora passa, não vamos fazer mais nada, só vamos pegar a língua da senhora e vamos cortar e jogar fora, tá bom? A pressão foi tão grande que a família tiveram de mudar de lugar, por causa da ameaça. Tiveram de mudar de lugar, e eles mudaram mesmo. Agora a questão aqui de Jacó foi diferente. Deus falou com Jacó: só tem um jeito de resolver o teu problema, é você ir a Betel. Põe a tua casa em ordem. Quem lembra de Ezequias que estava para morrer? Você lembra? O homem estava para morrer. O profeta entra lá e diz para ele, falou assim: olha, põe a tua casa em ordem, arruma a tua vida, porque você morrerá e não viverá. O homem entra naquela luta, naquela aflição, que sabendo que ia morrer, diz que ele faz uma oração e falou: Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim, que eu já fui um homem que andei diante do Senhor com sinceridade. Aí o Senhor manda o profeta voltar lá, diz para Ezequias que eu ouvi a sua oração, aleluia. Aí Jacó sobe a Betel, faz o altar, e ali eu fico imaginando, né, Jacó adorando a Deus. Aquela luta acabou, aquele problema acabou, aquela aflição acabou, aquela dor, aquela angústia que ele estava também acabou, aleluia. E eu posso imaginar a alegria de Jacó, ele e a tua família, adorando a Deus em Betel, aleluia. E quem sabe dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, aleluia, apaziguou a tempestade, me tirou essa luta, esse pesadelo das minhas costas, e ainda o Senhor ouviu a minha oração, aleluia. Quem sabe nessa tarde nós estamos aqui, meus amados irmãos. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua angústia, eu não sei o que você está passando, mas quem sabe nessa tarde nós vamos fazer que nem Jacó. Nós vamos dizer: nós vamos a Betel, nós vamos buscar a Deus, nós vamos adorar o Senhor, vamos pôr a nossa casa em ordem nesse ano de 2019, e a luta vai passar, a tempestade vai apaziguar, e nós vamos cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos se colocar de pé por causa do nosso horário aqui nessa tarde.
Alabassurianda, alabastemanai, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. E eu creio que quem sabe tem pessoas aqui nessa tarde que você precisava ouvir esta palavra. Talvez é uma cobrança de Deus. Talvez é Deus falando com você aqui nessa tarde. O que está acontecendo? Ah, pastor, eu estou numa luta, eu estou numa angústia, eu estou numa aflição. Mas é Deus apertando com você, aleluia. É Deus dizendo para você, aleluia. Você sabe o que você tem que fazer, você tem que ir a Betel. Você tem que vir para a minha casa para me adorar. Aleluia, fecha os teus olhos por causa do nosso horário aqui nessa tarde. Nós vamos fazer uma oração aqui. E eu gostaria de fazer uma oração aqui nessa tarde, que quem sabe alguém que está passando uma luta por causa da família, por causa de filhos, eu não sei, por causa da esposa eu também não sei. Talvez você até um obreiro, pode ser até um pastor, e você está vivendo essa luta, você está vivendo esta angústia. Muitas vezes você vai para o altar para pregar, você dá uma olhada assim e fala, meu Deus do céu, como que eu subo aqui para pregar, vivendo nessa situação, aleluia. Mas quem sabe Deus vai dar a vitória para nós aqui nessa tarde aqui. Se tiver alguém que está vivendo essa situação, saia do teu lugar e vem aqui que nós vamos orar aqui nessa tarde. Nós vamos orar. É você que tem que tomar a decisão, aleluia. Não deixar as coisas para depois, não, de maneira nenhuma. Se tiver que resolver, vamos resolver aqui nessa tarde. Vamos resolver. Vamos colocar a nossa casa em ordem, vamos buscar a Deus. Fala, não, eu sei o que Deus está cobrando de mim. Porque, irmãos, Deus está cobrando de alguém aqui. O Senhor está cobrando de alguém aqui nessa tarde, aleluia. O Senhor está cobrando de alguém aqui nessa tarde. Essa situação só vai, a tempestade só vai apaziguar quando você fazer um propósito com Deus, aleluia. Quando você fazer que nem Jacó, falou, olha, eu vou subir a Betel e eu vou adorar a Deus, aleluia. E Deus vai mudar essa situação. Nós vamos orar aqui nessa tarde aqui. Se tiver alguém vivendo nessa situação, talvez você está na luta, na prova, está que nem Jacó, passando uma dificuldade, uma situação tão difícil, mas quem sabe é Deus exigindo alguma coisa sua, exigindo alguma coisa minha, e nós vamos fazer que nem fez Jacó. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou pôr a minha casa em ordem, eu vou subir a Betel, eu vou consertar a minha vida com Deus. E a hora que nós fazer isso, Deus vai dar a vitória para nós, amém? Nós vamos orar. Se tiver alguém, sai do teu lugar, vem aqui, porque hoje nessa tarde é a tarde da vitória, é a tarde da bênção, é a tarde da mudança, é a tarde que Deus, aleluia, vai mudar, é a tarde que Deus vai apaziguar a situação, vai pôr os seus inimigos por terra, vai pôr o adversário por terra, as ameaças do adversário vai cair por terra, porque também Deus fez a mesma coisa com Jacó, apaziguou a tempestade, aleluia, e os inimigos, e os homens daquela cidade não fizeram nada, porque Deus expunhou as mãos naquela situação. Deus, quem sabe, quer colocar as mãos também nessa tua situação, meu irmão. Nós vamos orar aqui dessa tarde, aleluia. Se tiver alguém, nós vamos orar. Saia do teu lugar, vem aqui na frente e nós vamos orar. Senhor Deus, a palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira. Alabás. Eu não sei o que este homem está passando. Eu não sei o que essa mulher está passando. Orianda, labai, aleluia. Mas quem sabe, meu Pai, tem alguém aqui nessa tarde. Tem alguém aqui nessa tarde, meu Pai, que está dizendo obrigado por Deus ter lembrado de mim. Obrigado porque Deus está falando comigo. Obrigado porque Deus está lembrando do propósito que eu fiz com Ele. Há muitas pessoas que fez um propósito com Deus, fez um voto com Deus, mas não está cumprindo aquilo que você falou. Mas nessa tarde lembra do dia da tua angústia, onde Deus falou contigo, aleluia. Xarabacanta, labanai, aleluia. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Olha as tuas mãos poderosas aqui nessa tarde, meu Pai. Ajuda os meus irmãos aqui. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.